Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente e hoje eu estou recebendo aqui a Ariana Schlesser. A Ariana é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito já desde um bom tempo e a Ariana desenvolve trabalhos muito lindos voltados ao feminino, intimidade, relacionamentos. É uma pesquisadora, né, do ser humano. Então, Ariana, seja muito bem-vinda. Gostaria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho. Ai, obrigada, Bruna. Obrigada a todo mundo que está aqui escutando. Bom, eu sou Ariana Schlesser e eu trabalho com o mundo do universo feminino, né? Então, eu trabalho com mulheres. E hoje eu trabalho com codependência emocional, principalmente, e o feminino. Por que eu cheguei nessa... Por que eu trabalho com isso? Eu sou uma mulher que... Eu digo que eu sou uma ex-fortuna. Tá tudo bem comigo, eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo sozinha, eu mato no peito, eu dou conta. E eu achava que isso era uma grande qualidade minha, na verdade, e eu não entendia por que na minha vida tudo funcionava em relação à carreira, até em relação a ganhar dinheiro, independência, mas aí quando o assunto era relacionamento, de todos os tipos, mas principalmente afetivo, as coisas não iam tão bem. Então eu sempre atraí o mesmo tipo de parceiro, alguém que eu tinha que carregar meio que nas costas, daqueles empurrões, alguém que eu virava a mãe, a enfermeira, a recreadora, aquela coisa toda que um monte de gente se identifica. Mas até eu entender o que era codependência emocional, que é um nome que eu acho que é difícil, não vou dizer que é um péssimo nome, mas é um nome que a gente não consegue relacionar com o que é isso, né? Eu lembro que eu ouvia codependência emocional e pensava em dependência, né? Tem a palavra dependência no meio e falava, gente, se tem algo que eu não sou nessa vida, né? Eu não sou dependente. E aí ignorei muito tempo esse termo. Aí quando fui descobrir que todo esse meu perfil de ser essa mulher muito forte, que estava ali para ajudar todo mundo, que tinha uma compulsão por querer salvar os outros, inclusive amigos, familiares, e tudo isso tinha uma coisa em comum, que era a codependência, foi assim a grande revolução da minha vida, que veio ali junto com os meus 29 anos ali no retorno de Saturno. Então assim, foi uma guinada, assim, mudou a minha vida completamente, que eu tomei muita consciência. E Nossa. aí eu sempre, depois que eu tive essa descoberta, né, que eu era uma mulher codependente, e eu já trabalhava no meio do desenvolvimento pessoal, eu já trabalhava na internet, eu já trabalhava com espiritualidade, eu pensei assim, nossa, quantas mulheres estão nesse lugar hoje, estão fazendo isso, se sentem tão frustradas quanto eu, mas elas não têm alguém que está falando com elas de uma forma clara sobre essas coisas todas. E aí eu falei, bom, já que eu já estou aqui, já trabalho com mulheres, vai ter que ser eu, então. Eu senti falta disso, né? De alguém que fizesse isso. Então, hoje, desde 2016, né? Foi essa descoberta. Desde 2016, as minhas pesquisas se aprofundaram na codependência emocional, ou seja, eu trabalho com as fortunas, tá tudo bem comigo, não preciso de ninguém. E eu trabalho com as mulheres na outra polaridade, que são as carentes demais. Porque eu fui descobrindo que tinha muita coisa em comum nessas duas mulheres que parecem tão diferentes. E que elas Nossa, que precisavam das incrível. mesmas coisas para fazer uma virada. Então, hoje, naturalmente, trabalhando com a codependência, eu descobri que eu estava num lado muito masculino da minha vida, na polaridade muito masculina, que eu precisava entrar em contato com o meu feminino. E aí, hoje, nos últimos anos, é o trabalho que eu faço, graças a Deus, com muita alegria, com muito sucesso, com muito resultado, assim. Eu tenho muito orgulho, assim, do trabalho que eu faço, assim, porque eu fico feliz de poder ser essa pessoa que ajuda outras mulheres como eu, assim, sabe? Então, é uma coisa, assim, que eu acho muito bonita, assim, poder estar fazendo esse trabalho hoje. Nossa, que incrível, Ariana, que incrível. Eu já tinha lido, né, sobre um pouco sobre essa abordagem do teu trabalho, e eu acho que nossa, perfeita, assim, ela se encaixou com algo que tu já viveu, então tu leva as pessoas para caminhos que tu já passou, e essa questão de tu ter conseguido visualizar que as polaridades, elas se encaixam de alguma forma, elas se identificam de alguma forma, então, um lado, a carência, o outro, né, sou fortuna, não Total preciso de ninguém, independência. total independência, e que muitas vezes isso realmente é essa falta do feminino, a identificação muito grande com o lado masculino, todos nós temos o masculino e o feminino, né? Mas, nossa, muito, muito incrível. E eu
tenho certeza que um trabalho como o teu, assim, que é tão, uma entrega tão grande, não tem como não ter sucesso, né? Então, te parabenizo muito. Ai, obrigada, obrigada. E, Ariana, nesse caminho todo, né, que tu já passou, né, tantas experiências, vivências, estudos, né, nessa área de autoconhecimento, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem quer começar nesse caminho, para quem já está nesse caminho, mas está precisando realmente sair do piloto automático e olhar para dentro? Olha, essa é uma pergunta super interessante, porque deixa eu só dar um contexto aqui. Eu comecei a minha busca por autoconhecimento com 13 anos num curso de... Foi um curso de tarô que eu fiz, Uhum. mas, assim, essa questão de ser uma buscadora é uma questão muito latente, assim, para mim, né? Desde sempre. E aí, o que eu diria que teria me poupado uns 15 anos, e até puxando a sardinha para o meu lado, né, assim, porque eu vou acabar falando do que eu vejo no meu universo, né, talvez em outros universos outras questões sejam importantes. Mas eu vejo que é preciso ter uma sinceridade muito profunda, porque eu acho que a gente pode usar o autoconhecimento como uma distração, na verdade. A gente pode achar que está buscando alguma coisa e a gente está, às vezes, até amplificando a nossa sensação de que a gente é ferida, de que a gente é errada, Uhum. sabe? Buscando coisas porque a gente... E isso não tô falando, não tô querendo culpar ninguém. Na verdade, a gente faz isso com uma grande proteção. Eu fiz isso durante muito tempo, né? Uhum. Então, eu vejo que eu vejo isso no meu trabalho, que as pessoas que conseguem fazer transformações grandes, elas estão no lugar que elas estão preparadas. A gente tem que se preparar para conseguir ser muito honesto e Uhum. sentir as coisas. Então, primeiro, honestidade, assim, consigo mesmo, e depois sentir, porque às vezes a gente é honesto, mas a gente vai lá e esconde de novo. Honesto, Aham. né? Aham. Então, Aham. eu acho que a transformação, a busca vem não do um monte de teorias, não do Uhum. intelectual, não do mental. Vem quando a gente vai para um lugar assim, eu me permito sentir isso, eu me permito que todas essas coisas confortáveis e desconfortáveis passem por mim. Que eu acho que quando a gente entra em contato com isso, que a vida muda mesmo, sabe? Então, eu Uhum. acho que requer que a gente tenha isso. E, às vezes, a gente precisa um pré-trabalho, que é o trabalho de primeiro ter essa coragem de entrar em contato com o que a gente sente. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional para poder descongelar partes nossas, né? E às vezes a gente até sente que sente demais. Nossa, não, mas eu sinto demais. E às vezes é drama, a gente não sente mesmo as coisas, Uhum. sabe? Então, Uhum. na minha experiência, isso é algo que é muito importante, assim, sabe? Não sei se é a mais importante, mas eu diria Sim. assim que é essencial, assim, sabe? Incrível, eu concordo, porque às vezes o autoconhecimento ou espiritualidade pode acabar fazendo um papel, sendo uma fuga, né? Para olhar realmente o que precisa ser olhado. E aí sim, é aquele termo que eu acho que até tu usou, né? Antes, quando a gente estava conversando, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Sim. Então, realmente, é conseguir ver, e quando a gente começa nesse caminho, a gente vai ver luz, vai ver sombra, mas a sombra a gente às vezes quer deixar ali, né, no cantinho. Não, agora não, agora não. Mas realmente tem que estar preparado para ver. E é como uma entrevistada trouxe um dia para o Conscientemente, ela falou assim, que esse caminho de autoconhecimento, né, precisa ter muita autorresponsabilidade e que essa autorresponsabilidade tem que vir junto com o auto-amor, né, tem que caminhar junto com o auto-amor, né, esse Com acolhimento. autocompaixão, assim, né? É, De, é. putz, tu não sente essas coisas todas de propósito, não tem esse comportamento porque tu é uma pessoa, um Uhum. ser do mal, enfim. A gente tá falando de sombras e não necessariamente é algo só ruim, às vezes é algo que Sim. a gente tem muito medo de entrar em contato, uma tristeza muito grande. E a gente poder falar assim, nossa, você tá se sentindo muito triste, né? Assim, eu sei, mas a gente vai conseguir passar por isso. Isso é extremamente importante. Muito legal tu colocar isso, porque esse equilíbrio que não existe, né, nunca assim perfeito, Aham. mas de conseguir ser autorresponsável, né, e ser verdadeiro, mas Uhum. ser extremamente compassivo também, mas não a Uhum. piedade, Não a né, uma piedade. compaixão. Isso mesmo. É claro que botar na prática isso é muito difícil, né, Ari? Com certeza a gente já passou por muitas dessas coisas e passa ainda. Sim, Realmente é um desafio bem grande. E numa das últimas entrevistas do Conscientemente, a Cristina Gobi, que tem um trabalho já de muitos, muitos anos com autoconhecimento, meditação também, ela trouxe uma frase que me chamou a atenção. Ela falou assim, que nem sempre quem entra num caminho de autoconhecimento vai conseguir chegar lá do outro lado do rio
né, conseguindo aquilo que queria e, enfim, e é realmente isso, né? Não é simplesmente, agora eu quero me conhecer, não é uma aventura igual um desenho, é realmente arregaçar as mangas, botar a mão na massa, né? Ai, trabalho, é É, trabalho. é. Tem que ter, inclusive tem que ter pausas, assim, tem que ter respiros, tem que viver também, né? Tem que Uhum, uhum. não ficar obcecado, mas Isso, é trabalho e tem que ter firmeza, tem que se dedicar e ter coragem. É é isso um, mesmo. é É uma, isso é uma, é mesmo. uma experiência de vida, assim, a pessoa É, tem que querer bancar aquilo ali, né? é Pagar os verdade. preços. É verdade. E Ari, existe a teu ver alguma coisa que atrase essa caminhada, um hábito negativo, enfim, um erro, algo que impede, né, que essa caminhada avance com mais firmeza, né, como a gente estava falando? Eu pensei em um, mas agora até a gente conversando me veio alguma outra coisa. Acho que não é um hábito, mas é uma forma de ver, né, essa ideia de que existe uma fórmula, é uma coisa que, essa coisa assim, eu vou começar esse trabalho, vamos supor, eu vi que uma amiga minha começou um curso ou começou uma terapia X e agora é isso que vai resolver meus problemas, assim, né? Que às vezes a gente entra assim. Então, eu acho que esse pensamento de acreditar que existe alguma coisa que é uma fórmula, que eu vou chegar num lugar e Uhum, vai ser perfeito, é uma coisa que atrasa a gente, assim, porque faz a gente se enrijecer muito na caminhada e faz a gente idealizar a caminhada. Então, se no meio do caminho eu estou extremamente frustrada, irritada, aí parece que eu não posso sentir porque isso não combina com a imagem que eu criei, né, do que aham, tem que ser. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, que pode acontecer com qualquer um. Eu vejo hoje isso em mim, assim, às vezes eu estou estudando uma coisa nova, daí mas eu já li isso aqui, então não deveria estar sentindo isso. Aí, não, mas eu estou sentindo isso uhum. daqui, é isso aqui que está acontecendo, entendeu? Não, não, a teoria não, na prática é Sim, totalmente diferente, né? Então, sim. ter muito essa ideia desse porquê que eu estou fazendo isso, né? Eu quero para seguir uma fórmula e para chegar num objetivo que eu acho que eu sei o que que é, a gente não sabe. Uhum, Então, eu acho que a rigidez, no final das contas, para mim, que não é um hábito também, né? Mas é uma forma de viver alguma coisa. Até falando de masculino e feminino, né? Quando a gente está com muito desequilíbrio no masculino, porque o masculino não é necessariamente essa rigidez ruim, é uma rigidez uhum, boa, é uma firmeza uhum, uhum. que te dá estrutura para tu conseguir te sustentar durante algo difícil, né? Te posicionar. Mas quando a gente não tem o feminino e fica muito no masculino, então agora, Ariana, você tem que fazer, você comprou esse curso, você leu esse livro, você já deveria. Falta um pouco desse acolhimento que a gente falou e desse feminino que vive o processo, assim, que aceita que não tem um ponto como chegar, que entrega mais. Isso é lindo de falar, eu entrego, aceito, confio, não sei o quê. Mas essa entrega verdadeira, gente com a gente mesmo, é uma coisa que é, é um trabalho que tem que ser feito mesmo, profundo, Uhum, de uhum. perceber como que eu não faço isso, como que eu enrijeço para eu poder desenrijecer, assim. Perfeito. Então, no final das contas, eu ia falar sobre esse, que a gente até já falou antes, que era o spiritual bypass ou o Uhum, autoconhecimento bypass, né? Que é uhum. exatamente isso. Eu consumi um monte de coisas, né? Eu buscar um monte de livros mas só com essa imagem, assim, quantas pessoas a gente vê espiritualizadas, né? Eu já fui essa pessoa, tá? Então, gente, eu entendo isso. Que lia um monte de coisa, meu Deus, eu me iluminei agora, né? Assim, na verdade eu estava super rígida comigo. Uhum, Depois comecei, né? Quando eu vejo eu tô rígida com o outro, julgando as uhum. pessoas. E a melhor coisa é, nossa, eu sou humana, isso aqui vai ser aos trancos e barrancos e para frente. É isso aí, perfeito, muito bom, Ari. E sobre essa questão que tu falou do masculino, né, também é uma coisa que eu tô tentando me desvincular. Eu acho que o meu masculino era muito forte, meu lado masculino, e tô buscando sentir mais, porque eu acho que quando a gente também tá demais identificado com o masculino, a gente fica muito, muito, muito no racional, né? A gente vira um carrasco da gente mesmo e não acolhe, como tu falou, né? Não se permite sentir, usar o coração realmente como uma bússola, e o caminho fica pesado. A gente fica toda hora Nossa, se cobrando demais. E total. e sobre essa questão que tu falou da comparação, digamos assim, uma certa comparação, né? Ah, minha amiga fez isso, deu certo para ela.
o quanto a gente quer, às vezes, né, Ari, uma receita de bolo, né? Ah, mas isso aqui deu certo para ela, vai dar certo para mim. E nunca é assim, né? Cada um vai ter o seu processo e entender Não. isso já ajuda muito, né? Porque se tudo fosse tão fácil, as revistas que dizem 20 dicas para ser feliz, 10 dicas para se tornar, né, próspero, daria certo para todo mundo, seria muito fácil, né? Mas a grande Sim. verdade é que a gente é muito único e deve honrar isso, né? Total, essa comparação é complicada, é natural que a gente vá fazer isso, né, num primeiro momento, assim, né, Uhum. então vai funcionar para mim, mas somos completamente diferentes, né, a gente vem de famílias diferentes, a gente pensa diferente, a gente reage diferente, processa diferente, Uhum. pode ser que funcione, mas não vai ser daquele jeito igual, né, claro que tem caminhos que vão ajudar todo mundo de uma forma muito semelhante, Sim. mas uma vai fazer aquilo em 3 segundos, a outra em 2 anos, a outra Uhum. vai precisar de ajuda ainda para completar um negócio, uma outra vai falar, gente, isso aqui é a coisa mais simples do mundo, por que vocês estão aí se Isso, debatendo com esse negócio? Mas ela bem tem uma isso. outra questão, né, assim, então é realmente se ver assim, não, eu sou única e eu tenho as minhas questões, e quais são Uhum. elas, né? Uhum. E aí eu olhar para elas assim de frente, né? Por isso que é honestidade, né? Assim, É. quais são as minhas questões de fato, assim, sabe? Uhum. Que Uhum. geralmente as questões de fato a gente não consegue enxergar até às vezes. Isso, Precisa de bem ajuda isso. para ver. Uhum, bem isso, Ari, muito bom. E então, já que a gente falou de algo negativo, né? O que que tu traria, né, para a gente como um hábito positivo, algo que possa alavancar um pouquinho mais essa jornada? Olha, até dentro dessa temática toda, uma das coisas que eu coloquei, que eu pensei aqui, eu acho que tem muita coisa muito positiva que a gente pode fazer, mas escolhendo uma principal, assim, que vejo que para o perfil das mulheres que eu trabalho e para mim, é celebrar o erro. Uhum. Eu acho que isso, assim, para mim foi uma mudança completa na minha vida. Quando eu entendi que quando eu estava tentando, né, ser perfeita, que quando eu estava olhando demais para o passado e me culpando, que, meu Deus, olha o que eu fiz nesse ano com essa pessoa, e barará, eu tinha que ter feito assim. Quando eu entendi que, de fato, eu estava presa mesmo no passado, tentando mudar o passado. Olha que louco isso. Quando eu falo para as minhas alunas, eu falo assim, gente, vocês já pensaram na loucura que é isso? É como se a gente Ah, acreditasse lá no fundo que a gente vai mudar o passado, uhum, né? uhum, Porque a gente fica, eu não posso errar, eu não posso errar. Então, quando eu entendi que quando eu erro, na verdade, eu tô crescendo, eu tô vivendo, eu tô participando da vida, eu tô indo para frente, eu comecei a comemorar os meus erros mesmo, assim, real, eu me parabenizo. Eu não tô falando que eu saio por aí errando, fazendo um aham, monte de aham. coisa por aí, de cagada e tal. Não, mas que quando eu tentei uma coisa e falo, putz, olha isso, gente, que não deu nada de como eu queria. Eu falo, nossa, Ariana, parabéns, arrasou, tu deu um passo, tu se permitiu sentir, já não tá igual, entendeu? Então eu Incrível. realmente faço isso, eu tenho uma linguagem comigo que eu celebro os meus erros e isso se junta muito com o que a gente falou de autocompaixão e auto-perdão. A gente, uma vez eu escutei, né, que assim, que a gente não tem a noite e o dia, e a gente não tem o sono, né, que a gente fecha os olhos e fica ali 8 horas mais ou menos ali dormindo à toa. A gente realmente morre todos os dias e nasce. E eu Uhum. acho que esse olhar, assim, sabe, de todos os dias, que parece uma coisa meio brega, todos os dias é uma nova oportunidade para viver. E é verdade, assim, a gente realmente é, tem que morrer no final do dia, tem que falar assim, olha, eu fiz o que dava, né, ter uma conversa com a gente, olha o tanto de coisa que a gente não fez um monte de coisa que poderia ter feito, não foi perfeito, mas eu tô vivendo, tem gente aqui ao meu redor que que tá me ajudando e que eu tô ajudando, eu tô ainda assim contribuindo muito para, né, pro nosso planeta, para as pessoas, e eu tô crescendo. Porque no fundo todo mundo tá tendo essa conversa todo dia à noite. Ninguém tá tendo uma conversa, uau, olha, parabéns, você realmente tirou nota 10. Então, Sim, sim. eu acho que os hábitos que fazem a gente olhar para o positivo e poder se perdoar, não com autopiedade, ai meu Deus, como Uhum. você é uma coitadinha e tal, Uhum. mas que fazem a gente olhar assim, cara, tô aí, tô tentando e se perdoar todos os dias e comemorar os erros e continuar é muito importante. Não parar Perfeito, assim. perfeito. Eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente vai tomando consciência, né? É porque se uma pessoa erra, né? Se, digamos, eu faço uma coisa que eu não gostei, acho que já não deveria estar fazendo isso. Mas se eu fiz e tomei consciência,
né? Já estou um passo à frente do que se eu tivesse feito e não tivesse nem percebido que eu fiz uma coisa que machucou alguém, que foi errada. Então, com certeza, extrair o máximo do erro, né? Porque só querer acertar é uma idealização, né? Não tem E isso como. que paralisa, né? Você fez a pergunta, né, do tipo, do ir para frente, assim, o que Uhum, faz a pessoa avançar? Isso uhum. paralisa completamente o estágio, assim, não, É, não vai. E é. isso que tu falou é muito, muito importante do é, olhar assim e ter, eu tive a consciência do que eu fiz, porque realmente isso vai transformar. Tu vai fazer de novo, talvez vai errar de novo, mais Uhum, um pouquinho menos. Ou às vezes até igual, mas essa consciência vai te falando, tá, não, eu vou tentar de novo e agora eu vou fazer de um outro jeito, então. Tu vai ganhando experiência naquilo. Quando tu vê, tu já não tá mais no mesmo lugar, realmente tua vida mudou. Então tem que se jogar, sabe? Tem que dar a cara a tapa, não dá pra ficar é. esperando, ai, quando eu for perfeita, quando eu souber Aham, fazer isso. aham, Não, vai, se joga, vai pra vida, aham, tenta, volta aham. atrás, se arrepende, pede desculpas. É todo mundo assim. Perfeito, perfeito. Porque esse também, né, essa questão aprender com o erro é botar na prática aquilo que se fala sobre ser o observador de si mesmo, né? Porque se tu observa o que tu tá fazendo, tu não é mais o teu ego, tu não, né, não está mais deixando o seu ego ser aquele cavalo indomado que está levando a sua vida para onde ele quiser. Você está sendo o observador. E essa questão de todos os dias recomeçar é um aspecto prático disso também, de certa forma, né, Ari? Sim, sim, porque é o prático que é. O prático é o negócio, né? A teoria é tudo lindo. Tudo Mas no fácil. prático, eu acho que quando tu se permite morrer e falar, bom, foi, Uhum, entendeu? Não, se eu olhar para trás demais, eu perco para frente. uhum, Porque parece, mas eu fiz errado. Bom, tu pode resolver o que tu fez, claro, isso é maravilhoso, mas tu só vai poder fazer o bem que tu tem para fazer quando tu continuar seguindo para frente, uhum, sabe? E aí a perfeito. gente deixa de fazer os bens que a gente pode fazer quando fica muito, tinha que ter, né, minuciosamente ali se analisando demais, assim, não se permitindo viver. Sim, perfeito. E Ari, existiu no decorrer da tua vida algum conselho assim que tenha sido uma grande virada de chave assim, que surgiu num momento muito importante, que fez a diferença? Claro, a gente recebe vários conselhos durante a vida, mas assim, existiu algum que foi muito importante para ti, um divisor de águas? Essa é uma pergunta difícil, assim, porque, nossa, foram tantas coisas. Eu acho que até a gente acabou de falar disso. Um deles foi olha para frente, perceber a vida é para frente, mas realmente entender isso. Uhum, E acho que pensando assim, não foi bem um conselho, mas foi algo que, assim, para mim foi super importante todas as vezes que eu ouvi, assim, que foi uma permissão quando eu não me permitia sentir de alguém de fora, assim, mas sente isso, sabe? uhum, Alguém que me falava assim isso. Então, eu lembrei de momentos que quando uma situação quando eu morava, por exemplo, com a minha irmã e eu fiquei muito triste que ela estava indo embora, que a gente não ia mais morar juntas. E eu tava, isso eu era bem mais nova, assim, eu tava chorando um dia, eu lembro que um namorado meu falou assim pra mim, mas chora, chora porque isso é amor, sabe? Esse tipo de, pra mim, foi muito uhum, importante. Todas as pessoas que como eu tinha muita dificuldade de sentir, que me autorizaram a sentir, assim, sabe? O que eu uhum. tava sentindo, assim. Que lindo. E inclusive, né, no processo de luto, como a gente Uhum, falou agora há pouco, isso foi sempre muito importante. Hoje já consigo fazer isso por mim mesma, graças a Deus, né? Mas foram com bons conselhos e o olhar para frente. A vida é uhum. para frente e tudo tá ali, sabe? Aqui agora, né? E tocando para frente, assim, o que eu vou fazer com tudo isso, assim, para criar, então, para ficar melhor, assim, sabe? Eu acho Muito que esse bom. foi os melhores conselhos. Muito, muito bom. Nossa, gratidão por compartilhar com a gente. E, Ari, existe alguma frase ou algum lema, algo que tu leva assim para tua vida, um pensamento que sempre te ajuda, uma reflexão que é importante para ti? Tem vários também. O que eu sinto tem uma frase do Jung que eu acho muito. É uma frase, né? Não é bem alguma guia, mas que eu acho que faz muito sentido, né? Aquela frase assim: enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Uhum, Isso é muito uma coisa lindo. que sempre me pega, assim, é muito forte, assim, né? Quando a gente não ainda sabe, alguma área ainda está embolotada, a gente não sabe o que que é.
tem alguma coisa ali que a gente precisa tomar consciência, sabe? Então Sim, é sempre uma coisa que me vem. Eu gosto muito muito boa. de uma frase que é uma das frases que eu acho que eu mais falo, assim, tipo, um dia de caça, um dia de caçador. Sempre, né, um dia é muito engraçado. Esse pra mim é um ditado, assim, que faz sempre sentido pra tudo. Um dia de caça, um dia de caçador. É, Uma muito. hora dá certo, uma hora não dá certo. Uma hora eu que perco aqui um pouquinho, uma hora eu ganho ali um pouquinho. Então isso é muito um lema, assim, pra mim. Muito E tem legal. uma frase que eu tenho ouvido muito também, que é, ultimamente, que eu acho que eu posso estar errado, do filósofo do Julian Marias, que é eu sou as minhas circunstâncias. Eu tô falando errado porque tem alguma palavra no meio que eu perdi. Eu sou as minhas circunstâncias e se eu não salvo elas, eu não salvo a mim mesmo. E Uhum. eu acho que essa frase é muito sobre esse caminho, assim, a gente às vezes se ressente, sabe, da nossa vida. Ai, mas é porque minha infância foi assim, é porque agora esse momento daí tá acontecendo isso, aí tem a pandemia, aí tem não sei o quê. E a gente não entra, a gente só vive, sente as coisas, porque a gente quer sentir o quê? Amor, alegria, a gente quer sentir tesão na vida, se Uhum. divertir. Mas se a gente não entra na vida, e enquanto eu fico ali só analisando as circunstâncias e pensando o que ela tinha que ser diferente, eu não salvo a minha, eu não salvo as minhas circunstâncias. Primeiro, eu não mudo elas. E eu não me salvo, sabe? Então não Uhum. é uma sensação de tipo cruzar os braços, então tá, eu aceito. É assim, não, agora que eu aceito, o que que eu faço com isso? E Sim, eu acho que toda essa conversa é muito sobre isso, né? De entrar na vida, assim, sabe? Tu pegar assim, cara, é isso que eu tenho, é isso aqui, eu preciso participar da minha vida, assim. muito Se bom. tá ruim, eu tenho que ir lá, entrar e participar Uhum. e não é necessariamente me envolver com o problema, né? Que é Uhum. ficar Uhum. ali, meu Deus, esse problema e ficar potencializando ele, mas é olhar e enfrentar, né? O enfrentar vem de olhar de frente, né? Confrontar, estar de frente para a coisa. Perfeito. Então, eu diria que essa frase é muito forte para mim, Muito assim, eu boa. sou eu e as minhas circunstâncias. Se você tem a tua circunstância, eu tenho as minhas, e cada um de nós vai ter que cuidar das suas. Infelizmente ou Perfeito. felizmente, a vida é assim. Perfeito. Senão a gente fica só fora da piscina, na borda da piscina. Ah, será que tá quente? Será que tá frio? Será que é vento? Será que não é? Não, tem que ter o mergulho, né? Em algum momento tem que pular e encarar, né? Ou porque, né, aquela coisa, por que tá acontecendo comigo? Mas, pô, na vida da Bruna não tá acontecendo. Ah, pera que a Bruna vai ter a vez dela, não no sentido Sim, ruim, mas sim, todo sim. mundo vai ter, né? Sim, E aí, sim. assim, ó, olhar pra mim e falar assim, filha, tá acontecendo com você. Independente do que você acha, a vida não para pra perguntar a nossa opinião. É Independente do que bem a isso. gente acha, tá acontecendo com a gente, sabe? Então, assim, Uhum. ter esse olhar, assim, de pegar nossa adulta assim e falar assim, então, o que que eu vou fazer com isso? Essas É. circunstâncias são minhas. E não é num sentido assim, viu, então minhas circunstâncias é de acolher isso. Aí vem o feminino, vem a autocompaixão Uhum. assim, ser esse útero assim, tá? Eu acolho essas circunstâncias e eu vou gestar, eu vou criar algo com ela. Não é apesar dela, não é tentando fugir dela, é aqui, com isso aqui, essa vai ser a minha obra de arte da vida, porque está acontecendo comigo, eu não, nesse sorteio eu fui a sorteada, então Uhum. Uhum. é isso, essa aqui Muito é o meu caminho. perfeito, muito legal. Até porque agora nessa pegada assim, né, das pessoas quererem exercitar mais a gratidão, vem muito aquela coisa romantizada de isso aqui foi lindo, isso aqui foi bonito no meu dia, isso aqui foi maravilhoso. Meu, e eu consigo hoje em dia ver as coisas, né, realmente de uma perspectiva de total gratidão. Mas a gratidão, ela tem que ser também com os desafios, agradecer o que vem para te fazer mais forte, uma situação difícil, uma pessoa difícil, algo no trabalho, nos relacionamentos. Tá, onde mais eu posso me ver aqui nessa situação? O que mais eu posso usar como uma ferramenta para eu crescer, né? Algo doeu aqui em mim, tá, beleza. O que eu posso... por que tá doendo tanto? E, enfim, usar tudo a nosso favor, eu acho que é muito... uma coisa muito importante, assim, nessa caminhada. Sim. E isso às vezes demora mesmo, assim, para entender, porque eu acho que tem essas pegadinhas todas que a gente falou. Em algum momento eu vou achar, ok, tô toda aqui na gratidão, já resolvi, tá tudo certo. Em outro momento eu vou ser rígida demais, eu vou ter dificuldade de me perdoar. E aí eu acho que depois de um tempo a gente começa realmente a entender. Tem gente que tem mais facilidade, outras pessoas não, mas depois a gente começa a entender assim. Porque eu acho que é isso, quanto mais participa da vida, mais começa realmente. Porque quanto mais tu usa o teu problema, menos tu vai ter medo de ter problema, né? Uhum, Isso é uhum. muito curioso, assim, tu começa realmente a entender, não, tá ruim agora, mas tem alguma coisa aqui.
se tu já teve essa experiência prévia de pegar um problema e realmente conseguir encarar ele com uma atitude diferente, assim. Mas é fácil falar na hora que a gente está vivendo, é diferente, no sentido de que demora um pouco para entender como é que é isso mesmo na prática, assim, né? Sim. Então, eu acho que precisa ter realmente muita compaixão no caminho para a gente poder se entregar para o problema. Porque se a gente fica na rigidez, a sensação, a tentação é que a gente não vá viver o problema mesmo, a gente não vai participar tanto dele, a gente vai querer ainda que seja de um jeito, que eu tenha que ser de um certo jeito, assim, Sim. e não deixar só, tudo bem se não for, sabe, tudo bem que isso aqui tá acontecendo, e o que eu consigo lidar com isso agora desse jeito, é o que eu consigo fazer, sabe? Sim, sim, bem isso, bem isso. E Ari, qual se existisse assim, né, um livro para tu indicar para, né, para quem está nos ouvindo, durante toda essa tua caminhada, tenho certeza que devem ter muitos assim que impactaram bastante a tua vida, mas se fosse para escolher um, qual seria esse livro? Ai, guria, essa aí foi difícil. Eu quis olhar, eu me mudei recentemente. Se olhar minha casa, assim, é metade livro e metade é o resto da casa, assim. É muito livro. Mas olha, tem um livro que me tocou muito. Até tô de frente para um que eu não li, mas eu sei que eu gosto muito dele, que é o Eu Tu, do Martin Buber, que é sobre relacionamento. A gente para de se relacionar pelo Eu Tu. Mas não diria que é ele, que eu não li ainda, mas eu conheço muito da teoria dele. Mas eu diria que o livro que mais, assim, me impactou e me impacta até hoje, ele chama Amor. E ele é de um escritor chamado Leonardo Felice Buscaglia, e ele fala sobre amar. E é uma coisa Lindo. besta, né? Assim, besta no sentido que quando ele foi registrar esse livro com o nome Amor, ele falou assim: ah, não vou poder botar o nome do meu livro Amor, porque já deve ter registrado um livro com esse nome, né? E aí ele foi registrar e falou: nossa, nunca, não houve ainda um livro chamado Amor. Olha só. E esse livro, ele não tem grandes teorias, ele não vai, assim, fazer você pensar demais, mas ele conecta com uma coisa que é clichê, mas é verdade. Se a gente não fizer tudo isso para, no fundo, amar melhor os outros e a gente, que eu já tive nessa caminhada, sabe, para tipo me iluminar no sentido assim bem egocêntrico, assim, sabe, para tipo querer não ter mais problemas e tudo mais. E aí, demorou muito tempo para eu entender assim, gente, na verdade isso tudo tá me afastando da coisa que eu mais quero, que é amar a mim e os outros melhor, assim, sabe, de uma forma melhor, maior, não sei qual seria o termo certo, Que ou lindo. mais adequado. Então, esse livro, ele é muito sobre a gente entender que amar é uma tarefa muito enorme, sabe? De ter um outro ser humano que é completamente Sim. diferente de ti na tua frente e que tu precisa dele e que a gente é essa bagunça e é nessa bagunça boa que, sabe? De ser companheiro de alguém, de poder trocar com as pessoas que são importantes pra gente. Não vai ser todo mundo no mundo que a gente vai amar, porque também já tive essa pretensão, eu sou super amorosa. Não, é assim, dessas pessoas aqui que me importam, sabe, eu quero amar o mundo. Calma, das pessoas que te importam, sabe, que são Sim, poucas, sim. elas já são trabalho suficiente, né, pra gente. Sim, sim. Então esse é um livro que sempre, assim, ele é leve e ao mesmo tempo extremamente profundo, assim, sabe, sobre amor, assim, é um Que professor lindo. que ele começou a dar aula sobre amor, para questionar as pessoas, tá, a gente está fazendo tudo isso, a gente está estudando, a gente está não sei o que, se melhorando, mas a gente sabe amar. E aí é uma coisa que eu acho que é o ponto que sempre volta. Se eu não souber amar, assim, posso ganhar dinheiro, que eu já, tipo, trabalhei um monte de crença, já fiz curso de ganhar dinheiro, aprendi, já ganhei muito dinheiro. Mas assim, se eu não tiver amor, e eu adoro dinheiro, por exemplo, mas sem amor não É, vai, sabe? é. Ou, vou viajar o mundo inteiro. Ok, conhecer o mundo inteiro, mas a verdade é que voltar para casa sozinho, sem ter conectado mesmo, sem ter sentido isso, eu É não isso sei. mesmo. Para mim, realmente é aquela coisa clichê, mas é o que importa, assim. Eu acho que é quando a gente está olhando para trás depois, né, de muito tempo na nossa vida, vai ser isso, assim, meu Deus, o meu coração tá preenchido porque eu amei mesmo É as isso aí. pessoas que me importavam, sabe? Que lindo, que lindo. É o caminho de volta para casa, né? Quando tu começou a falar sobre amor, depois até tu mencionou, voltar para casa sem, né, de uma viagem, enfim, mas eu acho que o amor é o caminho de volta para casa, né? É o caminho de volta para nossa essência e é uma coisa que é sutil e ao mesmo tempo é tão profunda, tão intensa e que a gente se entregue mais a isso, né? Porque
às vezes a mente, ela nos afasta realmente do coração nossa, é incrível, gostei Com as muito da suas indicação. ideias, né? Com as suas ideias, com os seus ideais, com as suas expectativas, e aí a gente não ama o que tem ali, aquela pessoa que é diferente. Ela Uhum, não pensa como eu, meu Deus, uhum, que raiva, ela é diferente. É muito, nossa, é a tarefa mais é, grandiosa e louca dessa vida, né? Amar é. alguém. Com certeza. A meu ver, é o retorno à nossa fonte. Nossa, tudo isso é muito lindo. E, Ari, gostaria que tu deixasse para a gente os teus contatos, enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, se tu quiser deixar tuas redes. Tá. Eu acho até que eu vou mudar, tá? Então, eu vou mudar meu Instagram, porque eu vou mudar o nome lá, mas nesse momento, eu faço muito trabalho no Instagram, né? Então, tô nos stories todos os dias, Uhum, no @eu.sou.ariana. uhum, E aí o meu site também é www.eusouariana.com.br. Lá eu tenho também um blog, né? Então eu escrevo bastante sobre esse assunto, tem bastante coisa bacana lá. uhum, É, e no meu blog, no meu site também você conhece, as pessoas podem conhecer os meus cursos que eu tenho hoje, que é o Sorteio à Toa, que uhum. é muito profundo, é um curso de 3 meses onde a gente trabalha com as mulheres fortonas e carentes demais, assim, e é assim, o trabalho da minha vida, assim, que é muito, muito lindo. Que lindo. Aí eu tenho outros cursos, né? Eu tenho o Rainha, que é uma assinatura anual de todas as lives que eu faço. Faço uma live semanal no meu Instagram, né? Com Uhum. algum tema muito do feminino, muito sobre como a gente pode se relacionar melhor com a gente, com o mundo, com os outros, né? Principalmente também. E, é super legal. Rainha é uma delícia. Ai, que legal. Tem o Flutua, que é um curso que eu faço só para o feminino mesmo, Uhum. então é um processo bem de trabalhar o feminino com as mulheres. Tem a dança, que vai ser um curso agora que vai sair sobre feminino e masculino mesmo, essa polaridade, essa dança. Que E lindo. tem tô abrindo uma mentoria para as minhas alunas que chama Vênus. O que mais que eu tenho E depois eu tenho uma consultoria mesmo para quem quiser trabalhar pessoalmente comigo. Mas hoje, para quem quiser começar a me conhecer, vai para o Instagram, assim, tem bastante coisa lá. E eu costumo responder, se dá, né? São muitas mensagens, mas o que dá, eu tento responder, assim, para as pessoas. E tem live gratuita toda semana para acompanhar. Que E talvez daqui legal. a pouco vai mudar o meu arroba, porque talvez eu vá Aham. usar o meu nome completo. E vou mudar um pouco meu site, a gente já está programando Uhum. essa transação, fazer umas mudanças, assim, que sempre é bom fazer de vez em quando. Mas, por enquanto, podem me encontrar nesses lugares, tá? Beleza, então. Te agradeço muito. Nossa, que lindos os teus projetos. Ai, Parabéns. obrigada! Eles são muito lindos e muito Ah, divertidos, muito gostosos, assim, sabe? Eu fico super muito feliz. legal. Eu tenho maior tesão de criar essas Ai, coisas. que legal, que demais. Ari, então quero te agradecer tua presença, disponibilidade e gostaria, né, realmente de falar que as portas aqui estão sempre abertas para ti, que a gente possa voltar a fazer essas trocas que são sempre tão positivas, né? E desejar muito sucesso, muita luz na tua caminhada, que tu possa levar a tua mensagem adiante, que ela sempre chegue aos corações que precisam dela. Ai, Bruna, obrigada. Olha, eu tô super feliz de estar aqui, de Ah, te que bom. conhecer. Tô vendo uma pessoa lindíssima, não só fisicamente aqui na minha frente, né? A gente tá Ah, milhares de quilômetros de distância, mas dá para sentir, assim, parabéns pelo trabalho mesmo, que tá ah. levando tantas pessoas a conhecerem outras pessoas e outros trabalhos, e também te desejo todo o sucesso do mundo. E para todo mundo que está aqui acompanhando, né? Assim, que todo mundo possa encontrar o que está buscando. Sim, sim. Muito, muito obrigada, Ari. Um beijo bem grande no teu coração. Um beijão, Bruna. Tudo de bom.